A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Tudo bem com os irmãos? Irmãos, só agora que eu tive um tempo, né? Eu vou participar também da pergunta do nosso irmão Reinaldo Will, né? E ele perguntou, né? Se é só Jesus que é o único pastor, né? Então ele perguntou porque nas outras denominações eles têm pastor como um título, né? De um líder. Na frente de um povo, né? Então eles usam pastor, a palavra pastor como um título, né? E na verdade, as escrituras não têm a palavra pastor como título né, de uma pessoa que está na frente de um povo, né, como para ensinar um povo, né? Na verdade, pastor é dom de pastor. É o dom de pastorear o rebanho de Deus. É diferente. Então a palavra pastor entra como dom de pastor, né? Dom de pastor. Ela não é um título. Então, para não ficar só nas minhas palavras, para nós compreender melhor, vamos examinar as escrituras, né? E o irmãozinho examine aí com bastante atenção. Parece que você tem que dar uma resposta para alguém que te perguntou, né? Aí você pode mandar, tá? Printar aqui onde eu mandei aqui escrito o livro, capítulo, versículo. Você pode mandar para a pessoa. Tá bom, meu querido? Vamos fazer a leitura então aqui, ó. Tá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 4 a seguir, tá? Verso 4 a seguir. Diz assim: há um só corpo, e um só espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês, né? Tá falando do corpo que é a igreja, né? Que é a igreja, onde Cristo é a cabeça, e nós individualmente somos membros deste corpo, né? Tá falando da igreja. Então diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? E um só batismo. Porém, cada um de nós recebeu um dom. Presta atenção, irmão, nessa palavra aqui, ó. Porém, cada um de nós nesse corpo que é a igreja recebeu de Deus um dom, é dom, né? Um dom especial, tá? De acordo com o que Cristo deu, tá? Como dizem as escrituras sagradas, quando Jesus subiu, né, aos céus, né, ele levou consigo cativeiro, né, levou muitos prisioneiros, né. Aí diz aqui, e ele deu dons, olha de novo aqui, ó, Jesus deu dons, né, às pessoas, tá vendo? Ele deu dons, tá? Ele que deu os dons para nós. Então aqui começa a falar, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns, né, com o dom de apóstolos, outros dons de profetas, tá? Por que dons de profetas? Porque Mateus 11:13 já é escrito assim, que todos, no plural, os profetas, tá vendo? E a lei veio somente até João, tá? Porque lá não era dom no Antigo Testamento, né? Era chamado de vidente, na verdade era derramado o azeite, e, e só, né, com aqueles servos de Deus é que Deus falava com o povo, tá? Então ele era um profeta mesmo, a unção de Deus estava só naquela pessoa, certo? Hoje é diferente, então foi derramado sobre nós os dons, né? Então, vários servos de Deus podem ter o dom da profecia, é dom. Então, por isso que fala aqui, foi dom, né? Deu dons para uns de apóstolos, dons para profetas, né? Deu dons para evangelistas, é o dom de evangelizar, né?
e outros, né, os dons de pastores. Olha aí, olha aqui, dons de pastor. Pastor é dom, não é título. Deus dom de pastor, né? Outro deu dons de mestre. De mestre. Tem gente que tem um dom de mestre, um conhecimento, uma ciência, conhece a largura, a profundidade, a altura, né? Tem aquela sabedoria dada por Deus, né? Como exemplo ficou o nosso apóstolo Paulo, ele tinha um dom de mestre, né? Ele ensinava o velho, o jovem, a criança, é verdade? Ele ensinava os recém-chegados do evangelho, ele dava mandamento para todo mundo, porque ele era um mestre, ele tinha o dom de mestre, né? Ele tinha um dom de mestre. Ele não era casado, mas ele conhecia, ele tinha o dom de ensinar os casais a corrigir, a amar a sua mulher, a corrigir os seus filhos, a doutrinar a sua casa. Mas como se ele ensinava se ele não era casado? Porque ele tinha, isso é dom. O apóstolo Paulo tinha o dom de mestre, do ensino. Então, isso é dom, viu, irmão? É dom. Pastor é dom na igreja, dom de pastorear. Pastorear quer dizer cuidar do rebanho, né? Se você está na frente do povo, você tem um cargo na igreja, você tem um título lá, você é como um ancião, como um presbítero, né? É isso? Então, esse era o título. Ancião, presbítero, né? Então, estava lá na frente de um povo, né? De uma igreja, de um povo. Mas eles tinham dons de pastorear o rebanho, quer dizer, pastorear quer dizer cuidar, né? É verdade? Das ovelhas, que são as pessoas, é lógico, né? Então foi tirado esse dom de pastor, foi tirado dos pastores que pastoreavam no campo, literalmente falando. Naquele tempo os pastores cuidavam do rebanho, né? Literalmente, das ovelhas, né? Na verdade, dos cordeiros, dos carneiros, não é isso? E então ele levava o rebanho para pastar, né? E ele ficava de olho, porque poderia vir uma fera, poderia vir um lobo, né? Para atacar uma ovelha. Então, por isso que dá o dom de pastor. Esse é o dom de cuidar, de olhar para o rebanho. Aqui está ferida, aqui está machucada, né? Aqui está mais triste, aqui está mancando. Né? E quando chegava no aprisco, então eles prendiam aquelas outras e aquela que era meio machucada, estava meio andando devagar, estava meio doente. Ele ia curar aquela ovelha, dar remédio, tratar dela. Por quê? Porque isso é o dom de pastorear, quer dizer, pastorear é cuidar. Isso é pastorear, é cuidar do rebanho. Então, isso, pastor, é dom de pastorear. Não é o título, não. É, o título é outro. Então, vamos chegar lá já. É, e Jesus fez isso para preparar o povo de Deus para um serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, né? Então, por isso que ele deu os dons na igreja, né? Então, na igreja tem o ancião, na verdade, tem o presbítero, né? Tem presbítero porque vem do presbitério, né? Ou faz parte do ministério, né? Tem o ministério, né? É verdade, tem a responsabilidade maior, está na frente de um povo, não é verdade? Deus colocou, separou, colocou na frente. Então o título é ancião ou presbítero, e todos eles têm o dom de pastorear, de cuidar, não é verdade? E depois vem os outros ministérios, né? O cooperador de jovem, né? Tem o cooperador. Paulo tinha os seus cooperadores no Evangelho. Então tem os cooperadores de jovem, tem os cooperadores de adulto, não é verdade? Enfim, né? Tudo para a edificação do corpo de Cristo da igreja, tá certo, irmão? Mas não existe título de pastor, não existe, tá? Não existe. Como a irmã falou aí, há pouco tempo uma irmã falou aí, porque ninguém, né, o único pastor e bispo das nossas almas e que cuida de nós 24 horas é só o Senhor nosso Jesus Cristo, né? Aonde você estiver,
pode estar no deserto, está em qualquer lugar nos quatro cantos da terra, aonde nós clamarmos, ali Ele está, né? O Senhor está ali. Por isso que diz que Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor, porque Ele deu a vida pelas suas ovelhas, né? Então esse é o verdadeiro pastor e também sumo pastor das ovelhas, né? Esse sim. Agora, esse tem o título de pastor, Senhor nosso Jesus Cristo, né? Agora, aqui na liderança da igreja não tem título de pastor. Não, não tem título de pastor. E, entendeu? Não tem título de pastor. É como apóstolos, né? Apóstolo, muitos usam esse título de apóstolo. Apóstolo fulano de tal, da igreja, apóstolo, apóstola. Não existe. Apóstolo foi somente os 12 apóstolos que compunham os 12 fundamentos, né? Que representam os 12 fundamentos da igreja primitiva, da nova aliança, tá? Assim como os 12 filhos de Israel, né? Os 12 filhos de Jacó, não é isso que foi, né? Então, o que acontece? Aqueles 12 representam as 12 colunas, né? Da antiga aliança, daquela forma lá que eles serviam a Deus, né? Por isso que fala lá que João teve a visão e teve a visão dos 24 anciãos, tá vendo? Sentados sobre 24 tronos, né? Em Apocalipse tem um lugar que fala, né? São 144 mil homens, né? Fala, são 12 mil de cada tribo, né? Então ali fala representando as 12 tribos. Então, os apóstolos são é por isso que fala o fundamento dos apóstolos, né? A doutrina apostólica. Então, os apóstolos são as 12 colunas, tá? Que formou a igreja primitiva. Então, apóstolo não tem mais, só aqueles 12, tá? Aí os apóstolos foi que já estabeleceram ancião, né? E já estabeleceram os presbíteros em cada igreja, na verdade, os diáconos, e a igreja está formada. E o título é ancião ou presbítero, né? Que faz parte do presbitério, do ministério, né? Aqui no caso nosso, no lugar do presbítero, nós usamos a palavra cooperador, tá? Cooperador, que é um cooperador no Evangelho. O apóstolo Paulo fala dos cooperadores, tá? Então, é o mesmo presbítero, tá? E o ancião, onde forma o conselho de anciães, tá? Nós vamos ler aqui agora que os anciães da igreja primitiva tinham os anciães, tá bom? Vamos ler aqui em Hebreus, não, em Atos capítulo 20, não, é Atos capítulo 20. Aí o irmão presta atenção, quando alguém perguntar para o irmão já sabe onde está. Tá, irmão, marca isso aí, Atos capítulo 20, verso 17 em diante. Mas quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos presbíteros da igreja de Éfeso, tá vendo? Então, apóstolo Paulo, né? Quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos presbíteros, está no plural, tá vendo? Os presbíteros é aqueles que estavam, né, atendendo, né, presidindo, atendendo, né, estava responsável na frente de um povo. Então, esses eram os presbíteros da igreja. Então Paulo mandou um recado: e agora sei que nenhum de vocês, entre os quais andei ensinando o reino de Deus, verá outra vez a minha face. Então, né, Paulo estava se despedindo, né, porque ele já estava na hora de Deus recolher o servo de Deus. Então ele estava se despedindo. Então, quero dizer-lhes, né? Quero dizer-lhes claramente que a culpa pela perdição de alguém não pode ser lançada sobre mim, né?
É o recado que ele deu, porque eu não deixei de contar a vocês todo o plano de Deus. Eu ensinei tudo para vocês. Então, eu lavo minhas mãos agora. Agora é com vocês aí. Tá bom, presbítero? Então ele deu esse conselho para todos os presbíteros, tá bom? Você já foi levantado como presbítero. Então, presbítero é título, viu, irmão? Presbítero, sim. E agora cuidem de vocês e não deixe de alimentar. Alimentar está falando no sentido de anunciar a palavra, de ensinar o povo com a palavra. Não deixe de alimentar e também não deixe de pastorear. Então, os presbíteros que vai alimentar, pregando a palavra, ensinando o povo, e também os presbíteros vai pastorear. Tá vendo aí? O pastor está na, você pode dizer, categoria de pastor aqui como dom. É o presbítero que tem esse dom de pastorear. O presbítero que tem esse dom de alimentar, que é Deus usa com a palavra. O ancião tem o dom de alimentar. O alimento que Deus manda na palavra, usando o servo de Deus. E tem o ancião tem o dom de pastorear. Então todo presbítero e todo ancião, ele também tem o dom de pastor, de apacentar o rebanho. Então diz assim, ó, a pastorear o rebanho de Deus, que, né, a igreja dele, né, comprada com seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu, né? Eu sei com certeza que depois que eu for, né, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Então tome cuidado. Vai levantar alguém que não vai ter pena do rebanho, mas cuide, zele do rebanho, né? Eu dei para vocês o dom de apacentar, de pastorear. Então ele está falando com quem que Paulo está falando aqui, irmão? Nós leu ali agora. Paulo mandou um recado para os presbíteros. Tá vendo? Esse é o título. Presbíteros. Tá bom, irmãozinho? Tirou a dúvida agora? Então, pastor, se alguém perguntar para você, você fala, não, pastor não é título. O único que tem esse título é o Senhor nosso Jesus Cristo. Pastor na igreja primitiva era dom. Aí você lê lá onde nós leu lá, que Jesus subiu ao céu e deu dom de pastor, dom de mestre, né? Nós não lemos nenhum lugar aqui que Jesus deu dom de presbítero, você leu? Jesus subiu ao céu, deu dom de ancião. Não, porque ancião não é dom. Presbítero não é dom, presbítero é título, ancião é título. Nós lemos que deu um para pastores é dom, para evangelista é dom, para mestre é dom. Você entendeu? Tudo isso são dons, dons. Mas o título, né, não é dom. Presbítero e ancião não é dom. Agora, pastores deu uns para pastores. Tá vendo? Tá bom, irmãozinho? Deus abençoe. Abençoe todos os irmãos do grupo também. Tá bom? Fica com Deus, irmãos.